Obrigado, J&J. Deus vos abençoe. Bom dia a todos, irmãos. Bom dia especial para as visitas. Eu não sei o nome de todos. É o Sr. Gomes lá atrás, que tem vindo algumas vezes nos acompanhar no sábado. Bem-vindos. Uma palavra de apreciação em nome da igreja. O agradecimento pelo empenho, pelo trabalho que os professores dos aventureiros e os líderes tiveram ao longo do ano. E muitos parabéns para as crianças. Well done. Uma palavra de apreciação talvez para os professores e levantar as nossas mãos como que agradecendo, porque não é fácil, imagino, não é fácil. Deus vos abençoe. Antes de abrirmos a palavra do Senhor, gostaria de lembrar também para alguns membros que estão passando dificuldade, de doença, problemas pessoais, lá no fundo do coração, todos sabem o que é a sua angústia. Mas esta semana ficamos sabendo de alguns que nos deixa contristados e não esquecer de orar por esses irmãos. Fernanda, queria dizer para você que a igreja está consigo e que nós vivemos num mundo cheio de dificuldades. Mas para onde vamos, a solução está lá. Não só a Fernanda, mas também outras pessoas, a Vanessa, o irmão da Ani, que está com câncer também, entre outros. Lembrar de orar uns pelos outros e dar um apoio da maneira quando possível. The way back. Traduzir-se-ia talvez como o caminho do regresso. Parece que é um problema técnico, mas eu preciso do slide. Quando vier, nós vamos dar a apresentação e a introdução. Já está? Oh, obrigado. Aqui vemos um famoso explorador australiano. Não sei se é australiano, se é português. Isso aqui é num lugar chamado Charlotte Pass, que faz parte do Parque Nacional Mount Kosciuszko. Anualmente, mais ou menos 100 mil pessoas visitam este parque nacional, muito afamado no tempo da neve, mas não só. A maior parte das visitas para o parque são no verão, especialmente para subirem o monte mais alto da Austrália, Mount Kosciuszko, com 2.228 metros de altitude. Não há nada assim fora do alcance de quem tem saúde e quem gosta de caminhar nesta paisagem de ar limpo, de silêncio, momentos que podemos aproveitar para meditação. E muita gente vai porque é bonito. Para quem gosta, eu gosto, não toda a gente gosta. Portanto, aqueles que conhecem alguma literatura australiana, Banjo Paterson e seus poemas, isto é o famoso Snowy River que nasce nas montanhas nevadas. Há 3 ou 4 maneiras de chegar ao Mount Kosciuszko. Há uma maneira mais fácil e uma maneira mais longa. Por aqui, são 13 quilómetros daqui a Mount Kosciuszko. E é, na realidade, algo muito bonito. Eu espero que... O Fernando diz que é só pedras, mas tem a sua beleza. Next one. Em janeiro, ainda vemos alguns lençóis de neve. O olho vivo é algo espetacular.
Quando eu fui com o Fernando, não fomos por este lado, mas este lado é o que demora mais, mas é o lado mais bonito. Um lago, vamos andar porque o tempo está acabando, montanhas até a vista alcançar. Espera aí um minutinho. Aqui põe relacionamentos à prova. Quando eu fui lá, já fui lá com o Inácio, minha família, Fernando, meu cunhado, e há sempre brigas, porque o Fernando não brigou comigo, mas deu a entender que uma vez dá. Minha esposa, a gente não tinha, eu estava prestes a fazer uma operação no joelho e eu não deveria de fazer aquela caminhada, mas eu não sabia se ia ter mais uma oportunidade. Convenci a minha esposa, vamos até meio caminho e voltamos. Está bem. Chegamos a meio caminho. Mas é só ali. Só que entre aqui e ali tinham duas montanhas não vistas ao olho nu. E quando chegámos aqui, aí tive de me afastar um pedacinho para trás. Então, o nosso relacionamento sobreviveu aquilo, sobrevive tudo. Lá em cima está o Monte Kosciuszko, o mais alto. Mas no fim torna-se difícil. E são várias as lições que nós podemos tirar. Porque às vezes caminhamos na vida, quando está tudo correndo bem, é tudo bonito. Mas às vezes chegam as ladeiras, as inclinações, e torna-se mais difícil. Uma vez lá em cima, é a paisagem com a qual nos deparamos. Continua, por favor. Lembra-se que a gente caminhou aquelas montanhas todas, mas não voltámos por lá, voltámos pela maneira mais fácil, que descemos por aqui na esquerda, e o caminho do regresso é aquele lá na direita, que são 9 quilómetros. Queridos, por que eu achei esta fotografia que eu estou lá em cima da pedra, a minha filha trouxe sem eu saber. Mas eu, ao longo dos anos, já foram, aqui foi em 2011, 12, eu pensei que aquilo dá um sermão. Vários sermões. O caminho do regresso que eu gostaria de falar não é o descer do Monte Kosciuszko. Não é regressar ao carro. E devo dizer que lá em cima eu era mais alto que vocês todos. Só que quando vem a trovoada, eu sinto-me alto, porque não há árvores. Portanto, há um certo perigo de sermos atingidos pelo raio do relâmpago. E, portanto, há um certo perigo. Mas chegamos pela graça de Deus. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3. Capítulo 3 de Gênesis. A queda do homem. E nós conhecemos a triste história do dia que Adão e Eva escolheram desobedecer à palavra de Deus. Antes de eu continuar, eu gostaria de fazer mais uma observação. Que temos muita gente aqui, somos abençoados com muita gente que vem aqui e prega. E nós todos vemos coisas talvez de um ângulo diferente. E vocês que já me conhecem há mais tempo, sabem que eu gosto de me debruçar sobre doutrina basicamente adventista do sétimo dia. Porque eu acho que é importante, não digo que aquela que é mais geral, não é. Mas nós precisamos de saber quem nós somos. Nós precisamos de saber de onde viemos e especialmente para onde vamos. E é através de estudando doutrina mais básica que nós confirmamos nossa fé. Precisamos confirmar que a fé que nós temos é baseada na Sagrada Escritura. E como eu estava dizendo, eu estou vendo uma coisa de um ângulo.
Não quer dizer que as visitas não aproveitem, que dá para compreenderem o porquê de nós vivermos um certo estilo de vida. Um estilo de vida que Deus declara ser peculiar. Em inglês, peculiar significa a mesma coisa, mas às vezes dá a impressão que parece um pouco estranho. E para a mente carnal é estranha. E não estou dizendo que nós vamos ser diferentes só por causa que vamos ser diferentes. O Evangelho torna-nos diferentes, mas não nos torna antissocial. O Evangelho torna-nos diferentes, mas não nos deixa de ser amáveis uns com os outros e demonstrando carinho e ajuda uns para com os outros. No capítulo 3 de Gênesis, depois de Deus já haver feito a promessa a Adão e Eva, que iria-lhes nascer um descendente, que iria esmagar a cabeça da serpente, Deus não teve mais opção, não tinha outra opção senão colocar Adão e Eva fora do jardim do Éden. No capítulo 22, então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Que dia triste na história deste mundo. Que dia triste na história de Adão e Eva, da humanidade e do universo. Que dia triste para Deus. Que afinal de contas os seres que Ele havia criado à sua própria imagem tenham-lhe rejeitado e escolhido um caminho que os resultados estão à vista, irmãos. Se bem que há muita coisa bela e linda neste mundo, mas são passageiros. E esta semana nós vemos que as alegrias às vezes são passageiras. E qual é o nosso plano para além daqui e do agora? Se nós não estamos firmados no fundamento que é Cristo, se nós não estamos firmados no fundamento que é a Sagrada Escritura, nós não vamos ter esperança. Nossa esperança será vã. Adão e Eva, por vezes, visitavam várias vezes a porta do jardim do Éden. E eu imagino as memórias que lhe traziam, que conversavam. Lembras-te como fazíamos isto? Lembras-te quando Deus vinha falar connosco face a face? Mas no dia em que eles pecaram, esconderam-se de Deus. O relacionamento chegado, próximo, íntimo, havia sido quebrado. E eles lembraram-se da promessa que um descendente iria nascer e iria esmagar a cabeça da serpente e eles poderiam regressar ao jardim do Éden. De todos os filhos que lhes nasceram, eles esperaram que fosse aquele filho que ia ser o descendente. Mas Adão, acho que morreu com 930 anos, se não me engano, e a promessa de voltar ao jardim do Éden não se cumpriu. A promessa de voltar, de regressar à presença de Deus não se cumpriu como Adão esperava. Mas eu tenho a certeza que ele morreu na esperança e na certeza também que um dia iria voltar à presença de Deus. A semana passada, eu espero que os irmãos tivessem escutado bem o sermão que o pastor fez para nós. Nós nunca iremos ficar satisfeitos se não estamos na presença de Deus. Forget it. Aquele vazio que o ser humano sente foi colocado por Deus. Aquele desejo que nós não sabemos o que queremos. Queremos alguma coisa. É de regressar ao jardim do Éden, à presença de Deus.
Logo no Éden, Deus instituiu a cerimônia do sacrifício, ilustrando que um dia um Redentor iria vir e pagar o salário do pecado pela humanidade que assim o aceitasse. Next slide, please. O método que Deus escolheu para ilustrar ao seu povo o ministério da salvação foi o santuário. Eu não vou me alongar muito sobre isso, que também não sei muito, mas vou tentar manter simples. Eu tenho pena que eu não tenho um indicador, porque isso não está funcionando. Mas, resumindo, o santuário, deixa aí, tinha a porta do lado este, voltada para o oeste, o sol poente. As religiões pagãs geralmente voltavam-se para o sol nascente. A adoração a Deus é totalmente ao contrário. Voltada para o paganismo, com as costas voltadas para o paganismo, voltadas para o sol poente. Não há nada a ver com o sol, mas Deus assim ordenou. No pátio tinha o altar dos holocaustos, uma pia cheia de água. Entrava-se num lugar que se chamava lugar santo. Tinha o castiçal de 7 cabeças. Qual é a expressão, pastor? O candelabro, obrigado. Mesa dos pães, altar do incenso. Aqui tinha um véu. Arca da propiciação no lugar santíssimo. Next one, please. No santuário havia um sacerdote. Havia o ministério dos sacerdotes. Havia vários sacerdotes. Havia o sumo sacerdote. E Deus deu instruções a Moisés. Lá em Hebreus, nós não vamos ver no capítulo 8, capítulo 9, que a cópia que Deus, o modelo que Deus passou para o Moisés, a Bíblia fala que é o modelo verdadeiro que está no céu. No Êxodo capítulo 28 e 29, eu queria que nós víssemos algo muito importante. 28, 29. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele para serem ungidos nelas e consagrados nelas. Portanto, todo o aspecto da vestimenta do sacerdote tinha a ver com algum simbolismo. O peitoral do sacerdote, não é uma foto muito boa, parece que não tem bom foco. No centro tinham, na borda também tinham pedras preciosas. No centro tinham 12 pedras preciosas. No Êxodo, lá nas instruções que Deus deu para Moisés, falou que Arão deveria assim usar aquilo quando entrasse no santuário, para que simbolicamente ele carregasse os nomes das tribos de Israel sobre o seu coração. Queridos, o sentimento de que quando nós confessamos o nosso pecado, quando nos arrependemos, o sangue de Cristo faz expiação. O próprio Cristo leva o nosso nome sobre o seu coração. É uma imagem terna, uma imagem de amor, uma imagem de carinho, ilustrando o amor de Deus para com a humanidade. Também, não dá para ver, mas de um lado e outro tinham 2 pedras assim maiores, chamavam-se Urim e Tumim, e Deus às vezes comunicava-se com o povo, se era na afirmativa, a pedra preciosa do lado direito do sacerdote brilhava, se era negativa, a do lado esquerdo, Deus assim se comunicava com o seu povo. Portanto, só alguma curiosidade para nós vermos.
santuário só tinha uma porta. A porta é por aqui. Lá no capítulo 10 de João, o que Cristo falou? Eu sou o quê? Eu sou a porta. Eu sou a porta. Dá para ir à frente e depois voltar, Hugo? Vai à frente. Uma vez dentro do santuário próprio, lá no lugar santíssimo, onde está aquela luz brilhante, era onde a presença de Deus se manifestava. O pessoal sabia onde estava a arca. Deus manifestava-se aqui sobre a arca do concerto com a sua lei aqui dentro. O pessoal entrava aqui pela porta. Esta imagem não está correta porque só havia uma entrada só há uma entrada para chegar à presença de Deus e a Cristo só há uma porta. Mas é só para ilustração que eles deixaram a cortina para baixo. O pessoal entrava, deparava-se com o altar dos holocaustos, onde continuamente eram queimados sacrifícios ao Senhor. Foi ali que Cristo, na cruz, isto simboliza quando Cristo morreu no Calvário por todos e cada um de nós. Quando alguém tinha um pecado para confessar, trazia a sua oferta ao Senhor, geralmente um cordeiro sem mancha alguma. Tirava a vida do cordeiro. Vamos para a imagem seguinte. Está mais completa. Tirava a vida do cordeiro. O sacerdote, antes de entrar no lugar santo, lavava os pés e as mãos. Porque na presença de Deus era preciso que ele estivesse limpo, com os seus pecados perdoados. Ele carregava consigo sangue e tocava nas pontas do altar do incenso. E oferecia um incenso. O incenso significa a justiça, os méritos e a intercessão que Cristo faz agora, neste momento, por todos e cada um de nós. A cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo não subia até ao teto. O incenso passava por cima da cortina. O sacerdote olhava pela fé para o altar da misericórdia, onde Deus se apresentava. E oferecia o incenso e colocava o sangue nas pontas do altar. O incenso subia até à presença de Deus, e Deus ali manifestava-se. Por vezes enchia os dois compartimentos interiores do santuário e o sacerdote tinha de se retirar, porque a presença de Deus ninguém pode subsistir. Mas eu olhava pela fé. Nós, cristãos, temos de olhar também pela fé para o lugar santíssimo, onde Cristo, neste momento, faz intercessão por todos e cada um de nós. É pela fé que o sacerdote assim fazia. Sempre foi pela graça, irmãos. Algumas pessoas acusam que os adventistas estão no passado, que no passado era pela lei, mas nunca foi. Era o sangue, simbolicamente o sangue de Cristo, que era oferecido, e o incenso, os seus méritos, faziam se manifestar ali na presença de Deus. Salmo 85, 10. É importante nós vejamos esse verso. Salmo 85, 10. Vamos aqui andar. 85, 10. Encontraram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. O que é que isto está falando? Eu sei que muitos sabem, mas alguns já leram isto com certeza. What's it talking about? O que é que está falando? Nada mais, nada menos, irmãos.
ali no altar da propiciação, no altar da misericórdia, onde as Shekinahs, o Shekinah de Deus se manifestava, que os requerimentos da lei que era santa, os requerimentos da lei pelos quais os querubins, em sinal do respeito que os seres celestes têm pela santa lei de Deus, os requerimentos da lei eram satisfeitos através do sangue e do incenso, os méritos e o sangue de Cristo. Nosso louvor, e nós temos louvor, graças a Deus, mas nosso louvor, esta semana nós estudamos na escola sabatina, o nosso louvor só pode ser aceito por Deus quando é através do sangue e dos méritos de Jesus Cristo. Porque seres humanos não podem dar uma adoração perfeita a Deus. Vamos ao Apocalipse, irmãos. Por que o santuário é importante? Irmãos, não estou dizendo que precisamos ter um mestrado, mas nós precisamos de compreender a básica do que Cristo está fazendo por nós agora no santuário celeste. Por que é tão importante? Vamos ver aqui o Apocalipse fala para nós no contexto do fim, no contexto do fim dos tempos. Primeiro verso que eu gostaria de ler encontra-se em Apocalipse capítulo 8. Capítulo 8. Linguagem do fim. Há muita gente que diz, vós adventistas, prestais muita atenção ao santuário. Vamos ver algumas razões porquê. Verso 3 em diante, veio outro anjo e ficou de pé junto a onde, irmãos? Com quê? Com incensário de ouro. Cenário de santuário. No céu. Para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com orações dos santos. Nada mais, nada menos do que Cristo. O próprio Cristo, este anjo era Cristo aqui que João viu. E o anjo tomou um incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. Irmãos, está a falar de um tempo em que Deus sabe quando é o dia que a porta da graça se vai fechar, não vai haver mais intercessão. Não é para se assustar, porque o julgamento no princípio bíblico é um julgamento que Deus vai vindicar o seu povo. Mas, ao mesmo tempo, precisamos de compreender e de entender os momentos solenes que vivemos na história da humanidade. Quando as pessoas traziam a sua oferta, o seu sacrifício, e participavam no sacrifício da manhã, às 9 horas, e às 3 horas da tarde, sacrifício da tarde, cuja hora Cristo morreu. Cristo morreu na altura certa e na hora certa. As pessoas não ofereciam sua oferta e voltavam para a sua vida de uma maneira banal. O sacerdote já levou o sangue, a culpa já não é minha. Não. Eles ficavam ali pela fé, olhando em direção da arca, e averiguando as suas almas lá no íntimo do seu coração, e vendo se havia alguma coisa, sonda-me, ó Deus, e vê se há alguma coisa em mim, precisa ser mudada. Hoje em dia, nós não entendendo a linguagem e os momentos importantes que nós vivemos, nós tomamos, em inglês nós dizemos, we take it for granted. É como se fosse garantido. Mas há que haver essa examinação e ver se há algum pecado que nós nos devemos de arrepender.
O que é que está entrando em vossa vida, que está fazendo para que eu morra espiritualmente? Os querubins também serviam para que Deus se comunicasse, desse indicações ao sacerdote de alguma pergunta, algum inquérito que o povo tinha feito ao Senhor. Se fosse na afirmativa, o querubim da direita brilhava; se fosse negativo, o querubim da esquerda parava uma sombra sobre ele. A vida do povo de Israel, todos os aspectos, não só religioso, era definido por esta doutrina. Vamos mais alguns pensamentos de Apocalipse. Apocalipse, ver quão é importante. Apocalipse capítulo 11, verso 19. Irmãos, no tempo do fim, Deus, antes de Cristo voltar, Deus vai confirmar de uma maneira visível a veracidade e confirmar que a sua lei continua em vigor. 11:19, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança. Onde, irmãos? No seu santuário. Como que nós podemos chegar à conclusão que a lei de Deus foi abolida, se no tempo do fim o céu próprio vai demonstrar que a lei de Deus continua válida e que é o estandarte, é a norma pela qual todos nós vamos ser julgados? Thank you. Thank you, Marina. Tentando que o tempo está se avançando, tentando resumir alguns pensamentos. Queridos, portanto, pela porta, em direção à presença de Deus, a própria presença de Deus. Pela porta que era Cristo entravam. Deparava-se com o altar do sacrifício, que é onde Cristo deu a sua vida por todos e cada um de nós. Estava a pia entre o altar do sacrifício, dos holocaustos, e a entrada do primeiro divisão do santuário, o lugar santo, havia uma pia. Cristo nos aconselha a passarmos pelas águas batismais para iniciarmos nossa vida com Ele. A água é símbolo de limpeza. Para caminharmos com Deus, não estou a dizer que Deus não aceita pecadores como eu. Mas a caminhada com Deus envolve um compromisso. Envolve uma caminhada cristã. No lado aqui estava uma mesa com 12 pães, simbolizando não só o pão temporal que Cristo fornecia e fornece a cada um de nós, mas o pão espiritual. O que Cristo falou? Eu sou o quê da vida? Eu sou o pão da vida. Era um reconhecimento que tudo o que nós temos, a água que nós bebemos, o pão que nós comemos, tudo o que nós temos, é somente mediante o sacrifício e o incenso e os méritos de Cristo. Do outro lado encontrava-se o candelabro com 7 lâmpadas. Cristo falou: eu sou o que é da vida. Eu sou a luz do mundo. Mas Ele também falou o quê? Vós sois o quê? Vós sois a luz do mundo. O combustível das lâmpadas era azeite, símbolo de quê? Do Espírito Santo. É através do Espírito Santo em nossas vidas que nós vamos brilhar e nós vamos mostrar a presença de Deus para outros. Se não está neste contexto, irmãos, está errado. Não sou eu que estou dizendo, o Apocalipse, a Bíblia está falando. Mais um pedacinho, verso, capítulo 15.
para vocês verem a importância de nós, pelo menos, comecemos as bases do santuário. Capítulo 16, verso 17, então, capítulo 15, temos de ver o capítulo 15 primeiro, verso 5, depois destas coisas olhei e abriu-se o quê, irmãos? O santuário. Será que João escreveu várias referências para o santuário, para nós olharmos para dentro do santuário? Já vamos tocar o porquê, algumas razões porque que é importante. 17, então derramou o sétimo anjo a taça pelo ar e saiu grande voz do santuário dizendo o quê? Está feito. O fim chegou. Deus próprio vai pronunciar do seu santuário. Onde é que estão os nossos pensamentos agora, irmãos? Deviam de estar olhando como o sacerdote, olhando para a lei eterna. É pela graça, mas devemos caminhar aqui num lugar santo, à luz do Espírito da Sagrada Escritura, o pão da vida. Refletindo nossa vida em Cristo, refletindo que fomos salvos por Ele. Não tenho tempo para ler os versos, mas Atos dos Apóstolos, acho que é o capítulo 5, verso 32, diz que Deus dá o seu Espírito Santo a quem? Àqueles que lhe obedecem. Com isso não quer dizer que o Espírito Santo não trabalha com desobedientes como eu, para convencer. Mas uma vez que aceitamos o Evangelho, precisamos de obedecer pela fé. Mas mesmo assim precisamos dos méritos de Cristo. Queridos, Oséias, capítulo 4. Estamos prestes a terminar. Daniel, Oséias. Four, six. Alguém pode ler para mim que a minha voz já está se indo. 4, 6. Jennifer, anybody? Any volunteers? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Queridos, quem está aparecendo? O mundo está aparecendo. Por quê? É isso que fala lá. Eu não quero responder a isso. Quem é o povo de Deus, irmãos? Há milhões e milhões, talvez bilhões de pessoas que se chamam filhos de Deus. Eu não estou julgando, nem estou aqui para julgar, porque Deus é juiz. Simplesmente estou apresentando a verdade conforme eu conheço. Minha esposa é diabética. Ela não passa fome. Só que a gente já conhece e ela perde os sentidos quando o açúcar baixa. As palavras não são coerentes, ela já chegou a praticamente desmaiar e já passamos alguns sobressaltos lá em casa de noite e de dia. Será que nós estamos passando fome? Uns livros à frente não vamos ver, mas no profeta Amós, no capítulo 8, diz lá que haverá uma fome sobre a terra, onde as pessoas correrão de um lado para o outro, de mar a mar, buscando a sua palavra e não a poderão encontrar. Amigos, quando Deus falar, quando o incensário for simbolicamente lançado por terra, o santuário encher-se de fumaça, já não há mais intercessão. Vai haver uma fome.
pelos momentos perdidos que não estudamos a sua palavra, Deus falou. Será que nós estamos passando fome? Aqui há pão de fartura. Mas podemos estar passando fome. Quando a nação de Israel se concentrava neste pensamento para chegar à presença de Deus, eles próprios consideravam-se, quando o sacerdote estava lá, e eles reconheciam que eles próprios estavam indo à presença de Deus, para o qual nós todos precisamos de lutar. Queridos, até agora foi fácil. Eu acho que I wish que eu pudesse me sentar agora, mas não posso. É com muita consternação, e eu estou falando de Deus a testemunha minha, as dificuldades que eu passei, se eu falava ou não. Mas eu sei que há fome em Israel. A palavra Belém significa casa do pão. Mas eu diria que há fome em Belém. E a Bíblia fala que houve uma fome em Belém. Por quê? Porque não nos concentramos no ministério de Cristo onde Ele está. Lamentavelmente, irmãos, I'll get back. Isto definia quem eram os israelitas. Eu queria dizer que isto define quem somos. Isso não define, nós não estamos vivendo à luz que nós temos. Eu não estou passando julgamento para ninguém. Eu estou falando um alerta que se nós não mudarmos, nós vamos ser vomitados por Cristo, como Ele falou. A Bíblia assim fala no livro do Apocalipse, capítulo 3, vejam. Porque nós temos tudo. A igreja nunca esteve tão ativa como está agora. Está tudo correndo uma maravilha, a parte dos que estão passando dificuldades. Mas o dia de sábado, que nos define, queridos, o que é que as pessoas que são nossas amigas e familiares nos conhecem como adventistas, não sabem muito, mas sabem o quê? Que nós guardamos o sábado. E, lamentavelmente, eu queria alertar para que tenhamos cuidado, irmãos. Porque o sábado não é um dia qualquer. O sábado não é um dia para se fazer compras de qualquer forma. Transações comerciais não são para o dia de sábado. A não ser que haja uma emergência de saúde. Nós usamos o dia de sábado para fazer tudo e mais alguma coisa. Deus deu uma exceção. Quando cai o jumento e quando cai um animal no poço ou quando cai alguém, vai lá ajuda. Mas 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E nós nos debruçamos no pensamento, o sábado foi feito para o homem, mas o sábado é o sábado do Senhor. O sábado foi feito para que o homem recupere esta comunhão na presença de Deus. Não é para fazermos a nossa própria coisa. Viajarmos sem necessidade de viajar no dia de sábado. Comprarmos sem necessitarmos comprar. Porque não planeamos, não tivemos cuidado. Custa-me, irmãos, mas também no dia que, como ancião de uma igreja adventista do 7º dia, eu não puder apresentar os princípios pela qual Deus quer que sejamos conhecidos, tell-me, porque eu frequento outra igreja. A responsabilidade pesa. Vocês não imaginam quanto. Que eu saiba, irmãos. Eu estou repetindo. Que eu saiba, irmãos, a igreja adventista ainda não mudou a norma de agora se poder tomar um pouco de álcool. Acreditem, irmãos, que isso não é de Deus. Não acreditem no que eu estou dizendo, mas busquem, olhem para o santuário.
Porque ali se confirma, os teus caminhos estão no santuário. Se o povo de Israel se mantivesse fiel, Deus os abençoava e eles progrediam, mas muitas vezes sem fim, eles se esqueceram e adotaram ideias porque eles agora já eram tão espirituais, já eram tão maduros espiritualmente, como alguém me disse, que eu agora posso fazer compras no sábado, posso tomar um copo de vinho, mas não é isso que a Bíblia assim nos ensina, irmãos. Procurem. Aparentemente, parece que Deus permite, mas Deus não permite. Deus nunca permitiu, nunca era a vontade de Deus que o povo de Israel tomasse vinho e vida forte. Por causa da ignorância, Deus não tomou em conta esses tempos, mas a luz que nós temos. E a irmã citou um verso. O testemunho de Jesus Cristo, o que é? Se vocês fazem parte da igreja remanescente, lembrem-se que no Apocalipse 12, 17 diz lá que uma das identificações do povo de Deus é que guarda os mandamentos e o testemunho de Jesus. No capítulo 19 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A Bíblia nos dá a entender que nos tempos em que nós estamos vivendo, no dia em que nós vivemos com o conhecimento que nós temos, nós não devemos... aquela palavra, prejudicar o templo do Espírito Santo. Se é que o Espírito Santo habita em vós, estou citando Paulo. Lamentavelmente está sendo aceito, mas não tem a aprovação divina. Acreditem no que está escrito. Don't trust me. Procurem, busquem com vontade de conhecerem. Para os mais outros, porque deixamos a coisa chegar onde está chegando. Porque a tempo e fora de tempo, com palavras meigas, mas sóbrias, devemos lembrar o que são os nossos princípios. Para onde vamos, de onde viemos, a luz que tem dado à nossa igreja. Na palavra de Deus, na Bíblia não diz para não fumar, mas todos aceitam que fumar é prejudicial à saúde. Eu até ontem, eu tinha decidido que não ia. Eu não quero, eu prefiro não falar e passo dificuldades quando tenho que falar uma coisa assim. Eu ia para o trabalho ontem, meio decidido, não vou falar. Liguei o ABC Radio, eu estava meio sonolento, passei mal a noite. Não sei porquê, não sei se comi muito. Eu ouvi alguém, uma autoridade de saúde aqui de Sydney, da Austrália, apelando nesta altura do Natal que tenham cuidado com a droga mais letal da Austrália. Não é cocaína, não é ice. O álcool custa à Austrália pelo menos 15 bilhões de dólares anualmente. Alguns dizem que são 30. Como é que o povo de Deus diz que não há problema se as próprias autoridades governamentais e de saúde estão apelando para que se coloque de parte? Caminhada, entramos pela porta. Conhecemos o sacrifício de Cristo que fez na cruz do Calvário por nós. Queridos, antes de terminar, eu queria fazer um apelo que comecei e desviei. Eu nunca sigo nada do que está escrito ali. Aqui não, aqui nas notas, aqui, na Bíblia sim. Tento, pela graça de Deus. Quero fazer um apelo aos mais velhos, aos casais mais maduros. Não são tão velhos como eu, não têm cabelo branco, mas vocês têm uma responsabilidade enorme de transtornar as coisas. Os jovens, essas crianças olham para todos, vocês não imaginam quanto. Se eles veem vocês, não prestarem atenção, não olhar para aqui, eles vão fazer igual e pior. E a culpa não é deles, a culpa é nossa. O Espírito de Profecia diz, onde estão as atalaias de Israel? Há um ditado antigo que adotamos, evil prospers because a few good men keep silent. O mal prospera porque os poucos de bons homens se calam. A tempo e a fora de tempo, com carinho e amor, alertar para o erro, irmãos.
adotamos a atitude que se nós apresentamos a verdade, estamos julgando, nada é mais fora de verdade do que isso. Nós alertamos porque queremos que tenhamos um relacionamento e quando Deus pronunciar aquela sentença, está feito, o seu nome permaneça escrito no livro da vida. É pela graça de Cristo que nós estamos até aqui. Deus nutriu esta igreja por alguma razão, mas se nós insistirmos em quebrar sistematicamente, eu não estou falando de uma queda, de uma escorrega, que todos nós escorregamos e caímos, mas sistematicamente afirmar que o erro é verdade, Deus nos vai vomitar, não sou eu que digo. É a palavra de Deus. Please, por favor, vejam os assuntos que eu toquei. Se nós não fizermos as coisas conforme Deus nos deu a instrução, nós vamos ter a aparência de sucesso, mas não é com base. É o que a Bíblia, que nós sabemos e conhecemos como um reavivamento espiritual falso. Leem o grande conflito e vocês vão compreender nos tempos em que nós estamos vivendo. Sabem, eu e alguns de nós aqui não temos direito nenhum a mais por causa disso, mas desde o princípio nós vimos a inserção desta igreja, o início, o carinho, os sacrifícios que uns poucos fizeram e continuam fazendo, e Deus seja louvado por isso. Por isso que eu me sinto à vontade de falar assim. Porque eu não quero ver a igreja, este templo aqui que foi dedicado pelo pastor Robert Parr, acho que em 1985, se não me engano, para a honra e glória de Deus. Eu não quero ver esta igreja andar sobre um fundamento falso. Se for muito forte, me desculpe, não era a minha intenção, mas o meu sogro diz que quando a gente chega a uma certa idade, os velhos, eles dão uma desculpa que a gente já tem cabelos brancos. Mas o que eu peço, irmãos, examinem as Escrituras. Examinem e vejam se eu tenho razão ou não. Se eu não tenho, eu aceito. But please, por favor, não usem o testemunho I think, I feel. Eu penso, eu acho. A lei e o testemunho. Isaías 8:20. Se não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alma. Deus vos abençoe.